já de volta com o nosso Jornal da Mensagem para todo mundo que acompanha pela rádio, pelos 1470 AM. Muito bom dia para você. Pelo Facebook, o nosso YouTube aplicativo. Muito bom dia. Conosco já em nossos estúdios, o pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores e ex-prefeito de Jacareí, Hamilton Mota, que já está conosco para conversar justamente com você, ouvinte privilegiado. E a Rádio Mensagem já está preparando uma série de situações para que você possa conhecer e escolher o seu candidato. Para São José dos Campos também vai ter novidades, nós também abriremos espaço para os candidatos e pré-candidatos de São José dos Campos também. Pré-candidato Hamilton, obrigado pela presença mais uma vez, muito bom dia, hein? Donizete Eugênio, eu que agradeço aqui o seu convite, é sempre uma alegria. Há tantos anos venho aqui na Rádio Mensagem, eu gosto muito aqui de conversar com os ouvintes, e agora quem acompanha também pelas redes sociais, aí todo dia o seu programa aqui na Rádio Mensagem é sempre uma alegria muito grande. Nós é que agradecemos a tua participação conosco aqui, uma oportunidade do pessoal já começar a fazer os seus questionamentos, né? E recentemente, o senhor fez aí o pré-lançamento da sua candidatura e já escolheu o vice? Não, Donizete, na verdade, eu fiz o pré-lançamento da minha candidatura, foi em novembro do ano passado. Agora, o que nós fizemos foi uma apresentação dos nossos pré-candidatos a vereador e vereadoras. Na verdade, nós vamos mesmo fazer uma festa de campanha no dia 22 de agosto. Mas o meu lançamento foi em 30 de novembro do ano passado. Inclusive, acho que eu tive até a oportunidade de anunciar. Sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, então, o próximo já vai ser como candidato, né? Como candidato, porque oficialmente a campanha deve começar no dia 16 de agosto. E aí nós programamos para uma semana após a gente já fazer uma grande festa da campanha. Mas é que dessa vez mudou muito, né, Donizete? Todos os candidatos, nesse momento, pré-candidatos, já estão praticamente em campanha. Lógico, tem as limitações legais, não pode pedir voto, tem que se colocar como um pré-candidato, porque ainda não tem o registro lá da Justiça Eleitoral. Mas, enfim, como as campanhas encurtaram muito, a gente criou esse ambiente chamado de pré-campanha, né? Então, está todo mundo aí já caminhando. Vamos falar um pouquinho, então, dos assuntos que vai, eu acho que permear o debate aqui de Jacareí, vai ser saúde, não tem como, pré-candidato. Ou seja, aí ontem nós tivemos aqui o pré-candidato Celso, a gente abordou esse assunto, e a questão é a Santa Casa, né? Essa é a questão da novela de devolve ou não devolve aí para a Irmandade, a Câmara segurou, e a Prefeitura quer, de alguma maneira, devolver. E aí apareceu a questão aí dos 18 milhões de reais, que se não devolver até julho, perde os 18 milhões de reais. O senhor é a favor ou contra a devolução? Qual que é o posicionamento do senhor, hein? Eu sou a favor da devolução desde que o município tenha o seu hospital de urgência e emergência e tenha o seu pronto-socorro. Porque nós já vivemos o passado, quando a Prefeitura não tinha intervenção feita na Santa Casa, ou seja, que a Prefeitura apenas repassava os recursos para a Santa Casa e a gente via o desastre que era aquele pronto-socorro da Santa Casa. E, felizmente, depois da intervenção de lá para cá, não só os governos do Marco Aurélio, como a minha gestão e a atual administração, a gente vê que a Santa Casa, com todas as suas dificuldades, hoje traz um atendimento com mais dignidade para as pessoas. Então, essa devolução, eu só sou favorável após a gente ter o nosso pronto-socorro. Quando o senhor fala até ter o pronto-socorro, significa que o senhor vai colocar no plano de governo? Vou colocar no programa de governo. No nosso programa de governo, quando eu fui prefeito, no segundo mandato, o Donizete, eu já até comentei isso aqui na rádio com você, nós tínhamos já o projeto da construção do hospital municipal, ali ao lado do pronto atendimento do Dr. Tel. Infelizmente, aquela crise econômica, na metade do segundo mandato meu para frente, que assolou o país inteiro, nós não conseguimos colocar aquele projeto em andamento. Eu até imaginei que a atual administração fosse, de alguma maneira, iniciar a construção do pronto-socorro. E veja, foi até anunciado pela atual gestão a construção do pronto-socorro nos fundos da Santa Casa. O que seria uma coisa muito estranha, né? A Prefeitura investir num pronto-socorro novo no terreno da Santa Casa e agora com esse desespero de querer devolver a Santa Casa. Eu não entendo essa lógica da atual administração. Então, para o senhor, o pronto-socorro tem que ser fora da Santa Casa. Outro ambiente. Nós temos que ter um hospital nosso, um pronto-socorro nosso. E aí, a gente devolvendo a Santa Casa para a Irmandade, a gente faz com a Santa Casa, Donizete, hoje o que é feito com o Hospital São Francisco. Você faz um convênio e compra um determinado tipo de especialidade. Por exemplo, no caso do São Francisco, é a maternidade. No caso da Santa Casa, você poderia especializar em traumas, em cirurgias mais especializadas, enfim.
Aí sim você passa a ter um controle. Mas do jeito que está, não tem condição da prefeitura abrir mão da Santa Casa hoje, que é o nosso hospital, né? Mas, Hamilton, 16 anos de PT, não conseguiu um pronto-socorro. Por que agora o senhor acredita que vai conseguir colocar esse pronto-socorro para funcionar? Você vê como que não é fácil a saúde, né? Em 16 anos nós não conseguimos construir. Por quê? Porque nós construímos o UPA Dr. Telmo, nós construímos a unidade Santa Cruz dos Lázaros, nós ampliamos o UPA do Meia Lua, nós reformamos todas as unidades de saúde, nós criamos o Mais Médicos, nós ampliamos o programa Saúde da Família em várias regiões da cidade, ainda além dos investimentos que nós fizemos na Santa Casa. Então, se é verdade que em 16 anos nós não conseguimos construir o pronto-socorro, nós investimos muito na saúde da cidade. E é também verdade que os últimos 8 anos da atual administração não se construiu mais nada, né? Quer dizer, na saúde, aquilo que eu entreguei para a cidade ao final de 2016, a estrutura é exatamente a mesma, Donizete. Então, também precisa cobrar da atual administração por que eles colocaram tanto investimento na área da saúde no programa de governo, colocaram, inclusive, acho que a construção de 4 pronto-atendimentos, um em cada região da cidade, não foi feito nenhum. O prefeito anunciou a construção do pronto-socorro na Santa Casa, não tem um tijolo lá. Então, assim, acho que essa atual administração na saúde está devendo muito. Por isso que a situação da saúde piorou muito nos últimos 8 anos. O que a gente tem observado também é muita reclamação, questão de medicamentos, falta de medicamentos, e também a questão do medicamento de alto custo, que parte é do governo do Estado e parte também do governo federal. Tem uma ideia de como minimizar isso? E aí a gente tem que separar as coisas. Eu acho que há uma desorganização total, eu não entendo. Eu achava que era muito pontual a questão do medicamento, Donizete, mas eu que tenho percorrido aí praticamente todos os bairros da cidade, não tem um lugar que eu vou em que não tem, sobretudo as mulheres, né, que usam mais o serviço público, que usam mais os postos de saúde, falam, Hamilton, não tem mais medicação para nós, não tem medicamento. Então, está muito desorganizado. Mas vamos separar as coisas. É um problema que nós enfrentamos e que a atual administração também enfrenta, que é essa ausência do governo do Estado, né? Eu acho que daí cabe não só o prefeito, mas o conjunto dos prefeitos do Estado fazer uma pressão para que o Estado cumpra o seu papel. Veja, esse problema não é novo, Donizete. Quando a gente fala de medicamento de médio e alto custo, o que acaba acontecendo? Sobra para o prefeito, sobra para a administração municipal, ter que arcar com uma coisa que não é de responsabilidade nossa, e isso custa para todos nós, porque são a partir de ações judiciais. Eu me lembro, Donizete, se não me falha a memória aqui, no último ano da minha gestão, nós gastamos com ação judicial em medicamentos da área da saúde quase 4 milhões de reais no ano. Veja, dinheiro esse que a gente podia estar investindo para melhorar a saúde da cidade. Você tem que tirar o dinheiro do poder público municipal para comprar o medicamento para a pessoa, quando que o Estado deveria fornecer. Então, neste caso aqui, a cidade paga um preço muito, muito alto, de maneira injusta. Quando o senhor fala dessa ausência do Estado, hoje tem o vice-governador, que é de São José dos Campos, foi prefeito. Ele esteve conosco aqui recentemente, mas não deu detalhes mais práticos em relação a essa cobrança que a gente fez em relação a essa questão do medicamento. Politicamente fica mais fácil o trato, a conversa, ou não? Eu sempre procurei ter um bom diálogo com o governo do Estado, né? Na minha época, o governador era o Geraldo Alckmin, que hoje é vice-presidente da República. Independentemente de partido político, eu acho que essa relação tem que ser uma relação republicana, ou seja, o prefeito vai lá para cobrar aquilo que é de interesse do seu município. Então, eu não vejo dificuldade da gente dialogar. Mas eu acho que passou da hora do governo do Estado se antecipar e se colocar mais à disposição dos municípios. Veja, é aqui na cidade que os problemas acontecem. É aqui que a população vai lá no postinho de saúde, procura uma cirurgia, procura um atendimento. Então, se a gente não buscar esses investimentos, seja do governo do Estado, Donizete, seja do governo federal, quem paga a conta geralmente é o munícipe, que está aqui no município. No seu governo, o senhor tentou anteriormente fazer a construção do Hospital Municipal da parceria público-privada. Isso. Parceria público-privada. Isso. Que a privada bancava o espaço, a construção, e depois cedia para o município. Isso. Essa é a ideia ainda? Essa é a ideia ainda, Donizete, porque é evidente, veja, o prefeito atual não conseguiu construir nem uma unidade básica de saúde no município. 8 anos não fez nada, né, na área de saúde. Então, você veja, quanto mais um hospital
O hospital ele tem um custo muito alto para você construir e equipar. Por isso, a única forma... Então, o município não tem esse dinheiro. A única forma é você fazer essa parceria, porque daí é uma forma de você antecipar o financiamento dessa construção e o município paga isso ao longo do tempo. Não é? É a única forma que a gente tem. A não ser que tivesse um programa do governo federal, de investimento em hospital ou do Estado. Mas, como a gente não vislumbra isso, a única forma é você fazer uma parceria público-privada. Vamos entrar na questão do transporte, já tem até pergunta do transporte aqui, que 2026 vai ter a licitação né, do transporte público aqui da cidade de Jacareí. E a gente eu tenho um grande exemplo de São José, que é a maior cidade aqui do Vale do Paraíba, até agora está patinando a licitação. Qual que é a preocupação do pré-candidato em relação ao transporte público para Jacareí? Olha, Donizete, é uma preocupação muito grande, porque a gente sabe que uma concessão de transporte público, ela é uma das maiores concessões do município, né? Acho que certamente é o segundo maior contrato da cidade com uma empresa. Então, você precisa ter um sistema em que você traga mais qualidade, melhore o serviço para a população, e, para isso, você precisa ter um novo modelo de transporte para a cidade, que a prefeitura não tem condições de elaborar esse estudo. É fundamental que a prefeitura contrate uma empresa para que ela desenhe qual é o melhor modelo de transporte para o povo, para daí a gente lançar a concessão, para a gente saber se vai ter uma empresa, duas empresas, se a gente vai ter ônibus menores, se a gente vai ampliar linhas, se a gente vai alterar linhas. Para a gente trazer essa qualidade, você precisa fazer um estudo completo do transporte da cidade. E a minha preocupação é que a atual administração ela poderia, desde o começo, ter tentado fazer isso, né? Assim, ter feito pelo menos o estudo da modelagem, porque a concessão é uma licitação muito demorada, é um processo muito lento. E veja, a partir do ano que vem, imediatamente, né, se a gente tiver aí, se a gente for vitorioso nesse processo de 2024, lá no primeiro dia a gente vai ter que começar a cuidar disso, porque, como você bem falou, já em 2026 encerra o prazo da concessão. E aí a gente precisa correr contra o tempo. Você veja, São José, olha o tamanho de São José dos Campos, a dificuldade que o atual prefeito está para fazer uma nova modelagem do transporte da cidade. Quer dizer, a reclamação. O Aparecido está fazendo a pergunta aqui, a questão do bairro Parque dos Príncipes. É isso, Robinho, que é a pergunta do Aparecido? E até hoje, olha lá, o Aparecido está falando ônibus, está pedindo ônibus sábados, domingos, no Parque dos Príncipes. E tem outros bairros aqui de Jacareí que o horário é muito espaçado. Posso citar aqui, por exemplo, Pagador Andrade, por exemplo. Outro detalhe também, o bairro dos Remédios, que tem um problema na questão do próprio transporte também. A questão da conexão, por que não consegue implantar a conexão aqui na cidade de Jacareí? Então, isso que eu estou dizendo, não só o Parque dos Príncipes, mandar um abraço aqui para o Aparecido, você tem várias dificuldades em alguns lugares, porque o que está acontecendo, Donizete? Você tem hoje um custo muito alto do transporte, a prefeitura, inclusive, a partir da atual administração, passou a subsidiar o transporte na cidade. Por quê? Porque você tem um grupo muito grande de pessoas que tem a gratuidade e aí sobra para aquele que paga a passagem. Então, você tem um serviço que ele é deficitário e custa caro para as pessoas. Por quê? Porque nós temos um sistema em que a forma de pagar o transporte é através da passagem. Então, eu preciso de passageiros. À medida que esses passageiros vão deixando o transporte, porque foi para o Uber, foi para a moto, foi para a bicicleta, você tem um sistema que custa caro, com menos passageiro. Então, uma das propostas nossas, que a gente já está no processo de estudar, é que a gente acabe com esse processo de fazer com que o transporte seja pago através de uma passagem. E que a prefeitura crie um modelo em que a gente compre a viagem. A gente compra o custo da viagem. Tarifa zero. Tarifa zero. Esse é um processo que a gente acredita que ele é possível, ele tem que ser implantado muito lentamente, porque você tem que criar um fundo para isso, para você garantir que o transporte seja pago por todas as pessoas, mas que ele dê qualidade que qualquer pessoa possa usar. Então, o Aparecido tem razão, Aparecido. Não é só o Parque dos Príncipes. Eu tive visitando lá a comunidade do Jamique, por exemplo, que você é uma zona rural, evidente que você tem menos horários, enfim, mas que precisa de melhorar o sistema. Né? Precisa melhorar a qualidade do transporte para aquele povo que mora longe da cidade
e que tem a necessidade de vir para cá para trabalhar todos os dias. Ontem eu perguntei para o pré-candidato Celso sobre essa questão da tarifa zero, ele disse que a tua proposta é uma enganação, porque só hoje a Prefeitura gasta quase 100 milhões por ano no transporte em relação à questão do subsídio. Ele é uma pessoa bastante desinformada em alguns aspectos, né? Mais de 100 cidades no Brasil já tem a tarifa zero. É o que eu estou dizendo. Ele é possível? Se você fazer de forma gradual e desde que você melhore o sistema. Eu acho estranho o pré-candidato falar isso aqui, Donizete, porque ele está há 8 anos no governo. Ele é o secretário de planejamento do governo. Agora se afastou para ser candidato. E o que ele melhorou no transporte da cidade? Ele, na verdade, ele conseguiu foi fazer uma ponte torta para nós, né? Que é uma vergonha bem na entrada da cidade. Então, eu acho que a gente precisa melhorar o nível do debate, porque eu acho que quem é uma grande enganação nessa cidade são esses 8 anos em que esse secretário foi capaz de fazer uma ponte torta para a nossa cidade. Uma outra pergunta que muita gente faz, pré-candidato Hamilton, é justamente essa do Barbarossa, a questão aí que no finalzinho do teu último mandato, o senhor prorrogou a licitação da JTU. Sim. E eu cheguei a perguntar até para o prefeito Isaías, que quando ele já estava, como já foi eleito, se o senhor tivesse chamado ele para conversar, se poderia prorrogar ou se iria prorrogar, enfim, uma opinião do que ele queria assumir o bastão na próxima administração. Ele disse que o senhor não o fez. Por que o senhor prorrogou? Eu prorroguei porque exatamente, como eu disse para você, que nós tivemos aquela dificuldade da crise econômica no Brasil, que eu não consegui fazer a PPP do hospital, todas as vezes que eu lancei a licitação para a gente fazer um novo estudo de modelagem do transporte da cidade, também não conseguimos. Ela dava vazio. Então, nós fizemos uma prorrogação do transporte na cidade. O que não eliminava a possibilidade da atual administração ter iniciado um processo para a gente ter um novo sistema de transporte na cidade. Não fez e coloca como que se esses 10 anos fossem obrigatórios. Em nenhum momento ele é obrigatório. Você dá os 10 anos e a qualquer momento a prefeitura pode fazer um estudo, fazer uma nova modelagem e chamar a empresa, falar, olha, embora você tenha 10 anos para operar, nós vamos antecipar isso. Porque não seria rompimento de contrato? Não, de jeito nenhum, porque foi uma prorrogação. Não foi uma nova concessão, Donizete. Não foi um novo contrato de mais 10 anos. Foi uma prorrogação de até 10 anos, o que eu poderia fazer a interrupção a qualquer momento. E vejam, a atual administração não moveu um palito para mudar o sistema de transporte na cidade, e aí vem o pré-candidato aqui falar que a minha proposta é uma enganação. Eu queria perguntar o que eles fizeram nesses 8 anos, né? Ainda bem que está acabando, né? A pergunta sobre a questão de educação, ou seja, tem aí a questão da revogação do confisco, né? Ou seja, a contribuição para quem, não da educação, mas do servidor público. Do servidor aposentado. Né, dos 14%. Tem aí um movimento. Sim. O senhor pretende tomar uma posição sobre isso? Imediatamente. Tem acompanhado aqui o nosso vereador Luiz Flávio, que encampou essa luta aqui. Parabéns ao vereador, que tem trabalhado junto aos funcionários hoje, aos servidores que estão aposentados, porque nós precisamos mudar essa realidade. Não tem cabimento, Donizete. A pessoa contribuiu a vida toda para se aposentar, se aposenta e aí vai continuar contribuindo. Aí uma coisa muito ilógica, né? Então não tenha dúvida que tem o meu compromisso, que imediatamente eu vou mexer nisso, dependendo aí do resultado das eleições de 2024. Pergunta da Dalva, como é que o senhor vai otimizar os Educamais, que, segundo ela aqui, estão sendo judiados, ou seja, sem condições de utilização? É uma tristeza enorme, viu? É Dalva? Dalva. Dalva, eu queria aqui mandar um abraço para você, agradecer a sua pergunta, porque se tem algo que me entristece nessa cidade, foi ver a situação que a atual administração deixou os Educamais. Eles estão abandonados e eles são espaços privilegiados, Donizete, da gente dar espaço para as crianças no contraturno, fazer oficinas, ter atividades esportivas, um espaço para a gente atrair a nossa juventude, né? Então, veja, eu quero muito recuperar os Educamais para que a gente volte a ter espaços para gerar oportunidades de esporte, lazer, cultura, oficinas, cursos profissionalizantes para os nossos jovens. Veja, essa juventude nossa precisa ter expectativa de futuro, Donizete. Hoje a gente vai nos Educamais, eles ficam fechados, estão abandonados. Eu conversava com uma professora que dá aula aqui na escola
do Silvio Silveira, no Jardim Santa Maria, uma escola que nós fizemos, que é praticamente um Educa Mais, porque ali nós fizemos uma escola nova, com uma quadra, sabe, muito bem feita, com piscina. A piscina está fechada. Eu não entendo, é a administração que não dá uma atenção ao social. A nossa marca é a gente fazer um programa social muito forte, e os Educa Mais estão aí prontos, construídos, basta recuperá-los e botar para funcionar. O Carlos Matias, perguntas chegando pelo WhatsApp, que é o 3954-3000 aqui. Como será a relação do futuro prefeito, do pré-candidato hoje, Hamilton, com o governo do Tarcísio de Freitas? Tranquilo, perfeito. Já tive essa relação com o governador, que citei aqui anteriormente, que era o Geraldo Alckmin, hoje vice-presidente da República. A relação será a melhor possível, né? Jacareí é uma cidade muito importante, nós temos 240 mil habitantes, nós temos mais de R$ 1 bilhão de orçamento, temos empresas aqui muito importantes, empresas multinacionais, né? Empresas de grupos mundiais aqui. É uma cidade muito importante para a economia do Estado de São Paulo, e eu não tenho dúvida de que, seja qual for o governador, vai sempre receber Jacareí, porque, se eu for eleito prefeito, estarei lá já em janeiro, conversando com o governador para falar qual é a atenção que você vai dar para a cidade de Jacareí. E eu acho que vou ser bem recebido. Para candidato Hamilton, acho que o problema é que todos vão enfrentar a partir de janeiro, a questão, se não se resolver, a questão do plano diretor em relação a tudo que vocês estão planejando. Quer dizer, Jacareí está com um plano diretor de 2003 ainda, em vigência, 2003. Até para construir um hospital novo, vai precisar aí de um plano diretor por conta das áreas, né? Para todo investimento da cidade, o plano diretor é fundamental, né? Veja, essa foi uma incompetência aí da atual administração, ter judicializado uma coisa que era para ficar entre a Prefeitura e a Câmara Municipal, ter organizado as audiências de maneira correta, e nessa a atual administração preferiu judicializar, entrar na Justiça, e nós já passamos aí de 2 anos e meio sem nenhum plano diretor, o que impede qualquer investimento da cidade. Tanto que a atual administração, em 8 anos, não trouxe nenhum novo grande investimento para a cidade, né? Então, não tenha dúvida, acredito que logo no início de janeiro a gente vai conseguir acelerar esse processo, a cidade clama por isso, para que a gente volte a ter investimento da cidade, Donizete. Então, tem um compromisso meu aqui de que vou estar aberto ao diálogo, seja com a Câmara Municipal, seja com a população, para que a gente rapidamente coloque esse plano diretor de volta para a gente ter grandes investimentos na nossa cidade. Estando fora, às vezes eu observo um pouco melhor a questão do transporte de Jacareí. Tem alguns gargalos que ali na entrada da Xpita, nesse horário de pico, e também ali no Vila Branca, também horário de pico. O senhor conhece muito bem. Como resolver isso aí? É a questão da mobilidade urbana. A região do São João, hoje, eu particularmente atribuo como a região com a maior dificuldade de mobilidade. A gente tinha um projeto também ali, Donizete, que também era uma parceria público-privada, da construção de um novo sistema viário ali na altura da rua Padre Eugênio, inclusive o seu nome, né? Isso, sobrenome. Donizete Eugênio. Ali na Padre Eugênio, no São João, ali do lado daquele condomínio Manacás, para que ele fizesse uma nova ligação com Nova Esperança, para que a gente possa melhorar o trânsito do São João. Eu não vejo outra saída, né? Foi priorizado fazer uma ponte, ainda fizeram uma ponte torta, ao invés de ter priorizado primeiro ter feito esse viário. Então, veja, foi construída uma ponte, mas o problema de trânsito do São João continua o mesmo. A ponte do senhor seria lá também? Naquele ponto, sem dúvida. Aquele era o projeto, inclusive o projeto é nosso, né? A ponte está no lugar certo. Com viaduto e tudo? Não, com aquele viaduto não. O nosso projeto era uma rotatória. Aquele viaduto é uma invenção do atual prefeito. É uma invenção que deu errado e que não tem funcionalidade. Se você sai da Dutra naquele quilômetro, 162, Donizete, você não consegue acessar a ponte. Você tem que vir até Freudenberg, praticamente no Jardim Emília, para fazer um retorno para poder acessar a ponte. Aquele viaduto é uma piada, não é? Eu não sei o que fazer com aquilo, porque aquilo é um elefante branco, né? Está lá e você não sabe o que fazer com aquilo. A não ser vergonha, né? Porque acho que vergonha, está todo mundo com vergonha daquela ponte. Mas o senhor vai quebrar o viaduto, não, né? Não sei o que fazer. Eu preciso fazer uma auditoria com muita transparência para saber por que de 1 milhão passou para 6 milhões de reais e por que foi alterado o projeto. Não é? Se era uma rotatória muito simples, que resolvia o problema e dava garantia de que quem saísse da Dutra, sentido São José dos Campos, no quilômetro 62, caso acontecesse algum acidente ali na Dutra, pudesse acessar a ponte. E você não pode acessar a ponte.
A ponte você acessa só se você estiver de dentro da cidade ou se você estiver do outro lado do rio. Porque para quem está na Dutra, no quilômetro 62, não consegue acessar aquela ponte. Pré-candidato Hamilton, nós tivemos aí falta d'água nos dias 9 e 20 com o rompimento da adutora na Davi Monteiro Lino. E o SAI divulgou um laudo destacando que na tua administração e também na administração do ex-prefeito Marco Aurélio, a tubulação que foi colocada foi utilizado material que não tinha condições para suportar os 15 anos, era para 50 anos, mas suportando os 15 anos. E imputou a responsabilidade à administração anterior. A sua pergunta é uma oportunidade enorme para a gente esclarecer aqui a população. Primeiro, quero dizer que eu também sofri a falta d'água. 3 dias no primeiro rompimento, mais um dia no segundo, foram mais de 80 mil pessoas. E quando acontece uma coisa assim, Donizete, eu, particularmente como cidadão, estava ali torcendo para a administração para que ela resolvesse o mais rápido possível, porque essas coisas podem acontecer. Tanto que eu não fiz nenhuma manifestação em rede social, porque eu acho que diante de uma tragédia você tem que, nessa hora, ser solidário e torcer para que resolva o problema. E aí me estranha muito um laudo desse da prefeitura, de uma obra que foi feita há mais de 15 anos, agora o prefeito pegar um retrovisor, é retrovisor de caminhão, né? Porque querer olhar para uma obra que foi feita há mais de 15 anos para dizer uma bobagem dessa, eu queria que o prefeito não fizesse sindicância. Eu queria que o prefeito contratasse uma auditoria independente para que os vereadores possam acompanhar, para que a minha equipe possa acompanhar, para que gente da equipe do Marco Aurélio possa acompanhar, para que a gente possa esclarecer você, morador de Jacareí, por que a prefeitura, ao substituir uma válvula dentro do projeto original, que era um de 6 polegadas, chamado Ventosa, trocou por uma válvula de 1 polegada. A gente vai querer saber, Donizete, por que a prefeitura fez uma sangria na tubulação para desviar a água para abastecer a Vila Pinheiro, mexendo no projeto original. E eu queria dizer mais, gente, sabe quem que fez esse projeto? Foi um dos maiores engenheiros da nossa cidade, falecido engenheiro Davi Monteiro Lino, que faleceu. E quem presidiu o SAI na época da obra também é um funcionário de carreira que faleceu, que é o Fernando. Então, eu acho de uma irresponsabilidade a prefeitura, faltando 6 meses para acabar a gestão, ao invés de focar em resolver os problemas da cidade, não deixar faltar água para as pessoas, vir aqui e soltar um laudo. Quem que assinou esse laudo? Eu quero uma auditoria externa, independente, Donizete, para que a gente coloque os chamados pingos nos is. Precisa de transparência. Como disse aqui um pré-candidato nosso a vereador, o SAI não cuida nem das plantas da fachada do SAI. Nem água ele coloca lá. Tanto que parece que tirou as plantas, né? Então, eu queria mais seriedade da atual administração, mais responsabilidade. Não façam acusações levianas, porque com uma auditoria independente nós vamos mostrar que quem alterou o projeto foram vocês. E o material todo utilizado na obra tem a assinatura da Sabesp. Foi certificado pela Sabesp. Vocês estão falando bobagem. Tenham mais responsabilidade. Eu, naquele momento, estava solidário à administração, porque eu também era vítima, Donizete. Como mais de 80 mil pessoas ficando 3 dias sem água. 8 horas mais 46 minutos. Pré-candidato a prefeito Hamilton Mota, uma última pergunta. No seu último mandato, o senhor fez aí reajuste no IPTU. Sim. Tá? Que recebe críticas até hoje, e segundo o atual prefeito, que por conta segundo ele, altíssimos aumentos, ele deixou esses últimos 8 anos sem aumento. E, a partir de janeiro, o senhor pode assumir novamente a prefeitura. Vai ter aumento? O ajuste inflacionário sempre é fundamental. Desculpa, Donizete. Eu acho que foi de uma irresponsabilidade também. Porque ele não deu reajuste do IPTU ao longo de 8 anos, exatamente porque nós fizemos justiça tributária. A gente fez com que as pessoas pagassem o justo da sua propriedade. Porque nós tínhamos casos, como eu disse para você, pessoas com propriedades do mesmo padrão, uns pagavam pela construção, outros só pagavam pelo terreno. Então, quando falam de reajuste do IPTU, não é que nós reajustamos o IPTU, nós fizemos um ajuste da planta genérica da cidade, organizando os imóveis da cidade, o que permitiu que o prefeito, inclusive, não reajustasse o IPTU. Só que, vejo, no último ano da administração dele, o que ele fez com a taxa do lixo? Triplicou, aumentou, dobrou a taxa do lixo.
Então, faz demagogia. Esse tipo de governo que faz demagogia é ruim para a população, porque fica olhando para trás, querendo pôr defeito naquilo que foi feito, ao invés de melhorar a cidade. Está entregando uma cidade sem nenhum novo equipamento da saúde, está entregando a cidade com uma ponte torta, está entregando a cidade com os bairros abandonados. Donizete, eu fiz 9 leves, que é o local de entrega voluntária. Sabe quantos leves essa administração fez em 8 anos? Nenhum. Nenhum. Então, veja, a cidade cresce, a cidade se desenvolve e a prefeitura ficou para trás. Então, para de olhar no retrovisor, vamos olhar para frente. Eu acho que Jacareí vai passar por um processo eleitoral. Quero fazer dessa eleição, Donizete, um momento de alegria, debater os principais projetos com a população, um momento que a população terá toda a oportunidade de escolher os seus vereadores, as suas vereadoras, e escolher quem será o chefe do Executivo a partir de 2025. Pré-candidato Hamilton Mota do PT, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez aqui e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Donizete. Você sabe que aqui é sempre bom, você é um bom entrevistador, você é um apresentador que a gente admira, gosta da cidade. Queria aqui mandar um abraço à comunidade do São João, do Santa Cecília, do Parque Meia Lua, que eu estive presente aí nas festas juninas que eles organizaram, Donizete. Queria dar os parabéns para essas comunidades, porque, olha, as festas estão indo muito bem, é muito organizado, muita coisa boa. Então, acompanhe a programação aqui pela Rádio Mensagem, que ainda tem muita festa pela frente, né, Donizete? Eu falo o seguinte, depois da pandemia, eu acho que a gente precisa festejar mais mesmo, né? Festejar mais. E aí, cumprimentar minha mãe, que ajudou a fazer pastel o dia inteiro lá na festa do Santa Cecília, e mandar um abraço aqui a todas as mães que acompanham o Jornal da Rádio Mensagem. Muito obrigado, Donizete. Até uma próxima, se Deus quiser. Eu que agradeço. Obrigado pela participação conosco.